Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais um encontro nosso aqui ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, os principais mitos entre maternidade e carreira e como que você pode superar cada um deles. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, o último tema dessa semana, né? Nós estamos na maratona de aquecimento para o workshop Mães que Dão Conta e todos os dias aqui neste horário nós estamos trazendo conteúdos que vem para ajudar você que é mãe e que deseja conciliar os seus papéis e ser bem-sucedida na carreira e na família sem culpa. Bora crescer juntas? Eu quero aproveitar para dar as boas-vindas para a Ivone que está passando por aqui, Fonseca Cleusa, Mari Prolandi também, sejam bem-vindas, boa tarde. Lembrando que nós estamos fazendo essa transmissão para YouTube, Facebook e Instagram ao mesmo tempo para que a gente possa ir alcançar o maior número de mamães aqui dentro do nosso espaço, tá bom? Então, vamos chegando, sejam bem-vindas. Eu sou a Laís Vieira e o meu trabalho aqui é voltado para ajudar aquelas mães que querem dar conta dos seus papéis mais importantes, não é? Que querem aprender a equilibrar, a conciliar esses papéis, sem que para isso você tenha que se anular, sem que para isso você tenha que andar sobrecarregada. Então, é disso que nós tratamos neste canal, nesse espaço. E aproveitando, eu quero honrar cada uma de vocês que tem acompanhado meu trabalho, que tem assistido às lives, que tem acompanhado os conteúdos. Isso me fala muito sobre você, sobre o seu desejo de crescer, de avançar, de ser a mãe que você quer, a profissional que você quer e conectar aí tudo que é importante para você, tá bom? Quero também aproveitar para convidar cada uma aqui que está assistindo para se unir a mim nessa missão que nós temos de alcançar mais famílias, de alcançar mais mães que precisam daquilo que nós estamos falando aqui. Como que você pode fazer isso? Compartilhando conteúdo, compartilhando a live. Aqui para quem está no Instagram tem um aviãozinho aqui embaixo, você pode clicar e enviar para as mamães aí da sua rede. Você que está no Facebook e YouTube também fazer a mesma coisa. Por que eu comento isso com você? Porque as redes, elas não entregam, né, o nosso conteúdo nem mesmo para as pessoas que nos seguem. E eu aqui sozinha não consigo alcançar todo mundo que precisa, né? A maioria das mães acompanham as nossas gravações, mas tem muitas que não sabem daquilo que nós estamos falando aqui. Então, quando você acompanha e quando você participa ativamente, compartilhando, comentando sobre o que você tem aprendido, é a forma que nós temos de fortalecer umas às outras e também construir uma comunidade de mães inteiras, né? E por que eu falo sobre mães inteiras? Porque eu quero ajudar você a ter a liberdade de não ter que escolher entre coisas que são importantes para você. Eu quero que você esteja inteira, completa, sem precisar abrir mão nem da sua carreira, nem da sua maternidade, nem de nada que seja relevante para você, né? Então é isso que é ser inteira, é isso que a gente estar plena e conectar tudo que nós não abrimos mão, tá bom? Então, se una a mim, vem comigo, me ajude a ajudar outras mães e outras famílias. E se você está realmente comprometida com isso, depois volta aqui, coloca nos comentários, né? Enviei a live, enviei o conteúdo para que eu possa mencionar seu nome, conhecer você e saber quem é que está junto comigo nessa missão de impactar mais mães e mais famílias, tá bom? Então, bora lá para o nosso tema de hoje? Mitos da maternidade, mitos entre maternidade e carreira e como que você pode superar cada um deles. Até pensando sobre esse tema, sobre esse assunto para poder trazer aqui pra gente, eu me lembrei de algo que as minhas alunas, que as seguidoras também comentam comigo. Laís, a gente encontra bastante conteúdo para mães distribuído por aí, né? Falando sobre amamentação, falando sobre cuidados das crianças, mas quem é que fala sobre a mãe? Quem é que fala sobre nós, não é, gente? Para cuidar bem da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, a gente precisa estar bem. Então é por isso que eu falo aqui da mãe. E inclusive, quando eu estava preparando esse tema para
para trazer para você, eu fui procurar se alguém já tinha falado sobre isso e o que a gente encontra. Exatamente isso que acabei de repetir aqui. Mitos sobre amamentação, mitos sobre sono das crianças, né? Mitos sobre tantas coisas. Mas vamos falar sobre mitos envolvendo aí o nosso desejo de conciliar? Vamos aprender sobre isso e entender quais que a gente tem abraçado, da onde que a gente está trazendo isso e como que isso tem impactado a nossa vida. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Por que eu decidi falar sobre essa questão? Porque nós escutamos muito assim, os desafios entre maternidade, família, carreira é assim mesmo, é difícil para todo mundo, é complicado, as mulheres têm que se anular e é assim com todas as famílias. A gente vai levando, né? A gente vai seguindo, a vida ensina, é intuitivo, com o tempo você acaba aprendendo e eu não acredito que tenha que ser assim, sabe? Que nós tenhamos que sobreviver, sabe? Viver uma vida atropelada, reativa, onde você está sentindo que falta um pedaço de você, né? Onde você quer estar inteira, onde você sente que você tem potencial, capacidade para fazer e realizar mais, mas não está sabendo como, né? Não está sabendo por onde começar, não está sabendo aonde que está a ponta, né, do novelo que você precisa desembaraçar. Então essa é a razão de nós estarmos sobre esse assunto aqui, para que você não caia nesse discurso de que é difícil mesmo, é assim mesmo, não tem ninguém que consegue, ninguém que dá conta, e você passe a falar diferente, tá? Porque nós vivemos aquilo que nós falamos, né? Nós falamos aquilo que nós pensamos. Você pensa, sente, expressa, isso se traduz para o seu comportamento, para as suas atitudes e para as suas ações. Então, se a gente abraçar isso para nós, né, o que nós vamos ter? É assim mesmo, bora levar, né? Bora levar porque daqui a pouco as coisas se resolvem e acaba que eu já estou entrando no conteúdo. Mas bora falar do primeiro mito. Primeiro mito entre maternidade e carreira. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui comigo se isso acontece com você ou alguma coisa que passa pela sua cabeça, porque talvez eu não tenha colocado aqui tudo que acontece conosco. Coloquei alguns, os que eu mais escuto, os que aconteceram comigo, e se você tiver algum diferente, você pode trazer também, tá? Primeiro mito entre maternidade e carreira no nosso desafio aí de conciliar. Você vai ter que abdicar da sua vida e se anular completamente. Primeiro mito, né? Por que que isso é um mito? O que que nós podemos falar sobre eles, meninas? A maternidade, ela realmente vira a nossa vida do avesso, não é verdade? Tem alguém aqui que não sofreu nenhum tipo de impacto e que conseguiu, assim, levar tudo de uma forma muito plena, né? Muito tranquila? Pode ser que tenha sido para algumas pessoas, né, para algumas mulheres, mas não para a maioria. Então nós temos desafios sim, nós temos impactos sim, né? E muitas mamães comentam, né, Laís, minha vida virou do avesso, né? E tudo que eu queria era conseguir retomar aquilo que eu fazia antes de ser mãe. Tudo que eu queria era conseguir ter minha vida de volta antes de ser mãe. Porque a gente vê na prática, né, no meio dos desafios, e depois a gente traduz isso, se fortalece em uma crença pra gente de que você vai viver anulada o tempo inteiro, né? De que você vai se renunciar aquilo que é importante para você, aos projetos que você estava realizando, aos sonhos que você tinha, e você nunca mais vai poder olhar para você de novo. Você conhece alguma mãe que já se sentiu assim, né? Que permaneceu assim, ou talvez você mesma, né? Teve essa experiência, essa sensação de que a gente precisa aí se anular. Será que isso é verdade? Por que eu tô colocando para você que isso é um mito? Olha só, nós temos desafios sim, nós precisamos nos doar demais, né? Principalmente ali quando a gente tá ali no puerpério, começa a sair dessa fase, é tanta entrega, né? É tanta dedicação, mas isso não quer dizer que você não vai poder nunca mais olhar para você.
Porque dentro dessa mãe ainda existe uma mulher. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro, desde sempre, para que você se permita, esse cuidado, esse lembrar dos seus outros papéis, né? O se acolher nos seus outros papéis, mesmo que seja em passinhos pequenos, especialmente quando a gente está ali no início, né? Com criança muito pequenininha, com bebê muito pequenininho, que precisa de você o tempo inteiro. E o fato é que depois que eles crescem, a fase muda. Os problemas, os desafios mudam, mas a gente continua ali querendo colocar no colo, né? A gente continua querendo abraçar, querendo acolher, cuidar, estar presente. Então, se eu abraçar para mim, adotar para mim, isso como verdade, eu nunca mais vou conseguir olhar para mim de novo. Eu nunca mais vou conseguir cuidar da minha vida de novo. Se você decidir acreditar nisso, você não vai encontrar poder para agir. Você não vai encontrar coragem em você suficiente para você se levantar e para você agir. Isso faz sentido? Porque conforme nós falamos agora há pouco, aquilo que eu penso, eu sinto, eu expresso, eu me comporto, né? Da forma como eu estou alimentando aqui. E quando a gente vê o quanto a rotina é desafiadora e você começa a realmente acreditar nisso, não se permitir, você vai ter comportamentos congruentes com aquilo que você está pensando e sentindo, né? Então, o fato de que você nunca mais vai poder olhar para você e que você vai ter que abdicar da sua vida em razão dos filhos, só é verdade se você assumir que você é apenas mãe, né? Sou mãe, estou mãe, sou apenas mãe. Isso não é saudável pra gente, porque você continua havendo uma mulher aí. Você tem seu relacionamento, você tem suas questões para cuidar, você tem aí projetos profissionais para você desengavetar, né? Então, o ponto é a gente voltar a olhar para nós e não entender isso como sendo uma verdade absoluta, que você não pode voltar a olhar para você, tá bom? Segundo mito que a gente tem para quebrar aqui, para refletir e para dar um novo significado é esse aqui, ó. Não tem como ser uma mãe presente e uma profissional realizada. O que você pensa sobre isso? Será que não tem como mesmo? Esse é um mito que me pegou em vários momentos, em várias situações, né? Quando a gente tá lá cuidando das coisas do trabalho, ou cuidando das questões da nossa casa, ou cuidando de alguma coisa relativa aí às suas demandas do dia a dia. E você precisa parar, você precisa interromper para atender às necessidades das nossas crianças, das suas crianças. E você não consegue retomar, né? Você começa a pensar assim, meu Deus, né? Não tem jeito, eu vou ter que escolher, né? Se eu cuido do meu trabalho, se eu cuido da minha carreira ou se eu cuido dos meus filhos. E vem a culpa e diz para você que se você não fizer, não cuida da sua casa, não cuida da sua família, do seu filho, você não é uma boa mãe. Ou se você não cuida da sua carreira, volta lá para o mito 1, né? Você nunca mais vai conseguir retomar aquilo. Ou como eu ouvi de uma outra mamãe tempos atrás, né? Laís, a sensação que eu tenho é que parece que eu emburreci. Eu não consigo mais fazer as coisas de antes, a minha mente não é a mesma de antes e parece que a conta não fecha, não dá para conectar. Novamente, se a gente decide acreditar nisso, nós vamos ter comportamentos congruentes com isso. E a gente precisa lembrar o seguinte, né? As mulheres da nossa geração, nós não precisamos, não é um fato, não é um assunto para ser discutido se temos competência ou não para conduzir a nossa vida profissional, né? Para ter resultados na nossa carreira. Isso não se discute. O nosso desafio é realmente conciliar esses papéis, equilibrar essas áreas de uma forma que você possa estar atendendo dentro dos seus padrões, né, dentro da sua medida, dentro da sua régua,
o que é esse equilíbrio para você entre maternidade e carreira. Ontem nós também falamos bastante desse assunto no conteúdo dessa noite passada, né? Foi uma live muito especial também, depois recomendo você assistir, tá? Então, se eu abraçar essa verdade, que não tem como eu ser uma mãe presente e não tem como eu ser uma profissional realizada, levar isso simultaneamente, aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Agora, se eu paro para duvidar de que isso seja verdade e começo a pensar o seguinte: gente, tem alguém em algum lugar que esteja conseguindo conectar essas duas coisas? Existe alguém, né? Alguma mãe, alguma mulher que esteja fazendo isso de uma forma que tem resultado, que tem conseguido se organizar? O que essa mulher pensa? O que essa mulher sente? O que ela fala? Como que ela se comporta? Que hora que ela dorme? Que hora que ela acorda? Como que ela gerencia tudo isso? Quem que é a rede de apoio dela? Como que ela construiu essa rede? E N perguntas que nós podemos nos fazer no sentido de: se tem alguém em algum lugar fazendo e tendo um resultado, eu vou procurar descobrir quem é essa pessoa, o que ela está fazendo e como que eu posso adaptar, como que eu posso aprender e trazer isso para a minha realidade, né? E no momento em que nós não aceitamos certos mitos, certas mentiras e um diálogo interior que a gente tem com a gente mesma, dizendo que você não consegue, que você não dá conta, que você não é capaz de realizar, se a gente não romper com isso, nós vamos ficar paralisadas, nós vamos ficar estagnadas e, mais do que isso, nós vamos andar para trás, né? Nós não vamos conseguir nos realizar, não vamos conseguir alcançar esse objetivo de conciliar os nossos papéis de uma maneira saudável e leve para nós. Então, esse segundo mito também, você precisa decidir romper com isso, para que, a partir do momento que você duvidar de que tenha que ser assim para você, você começar a se perguntar o seguinte: tá bom, é possível eu ser uma mãe presente e uma profissional realizada. Ponto. Isso é uma verdade. De que maneira eu posso fazer isso? Aí você vai começar a olhar para a sua rotina, olhar para a forma como você organiza seu tempo, olhar para a forma como está o seu relacionamento, olhar para a forma como você olha para si mesma, ver como você enxerga a si mesma e fazer as mudanças que são necessárias, tá? Porque se nós formos adotar isso, de que não podemos ser mães presentes profissionais realizadas, das duas uma. Ou você vai dizer não para os seus projetos profissionais, para os seus sonhos de carreira, e você vai se anular nessa área. Eu acredito que não seja isso que as mães que me acompanham querem, né? Elas querem crescer, elas querem se destacar, elas querem ser bem-sucedidas. Ou ir para um outro aspecto. Você vai cuidar da sua vida profissional, você vai, assim, crescer muito, você vai alcançar o sucesso que você deseja, mas você vai delegar a maternidade, você vai negligenciar o cuidado dos seus filhos e depois colher frutos disso lá na frente, né? Então, é nesse sentido que a gente quer romper com essas mentiras aqui, para que você não tenha que escolher entre coisas que são inegociáveis para você, tá bom? Terceiro aspecto que a gente vai falar aqui, ó. A maternidade vai fazer você ficar para trás. Quantas mães comentam, não é? Sentem isso no dia a dia, no trabalho. Parece que você está em desvantagem. Parece que você está em desvantagem, parece que você ficou para trás em relação às pessoas que não têm filhos, em relação a outros profissionais que não são mães, que não têm que se preocupar com as coisas que você se preocupa. De alguma forma, deixei de ser tão produtiva como eu era antes, e isso me faz crer que a maternidade faz com que a minha vida fique para trás. E olha só, nós precisamos aprender a nos reconhecer em tudo que nós realizamos. Não é sobre você se tornar improdutiva, e sim
que você assumiu um outro compromisso, que você assumiu uma outra responsabilidade. Isso não te faz improdutiva, pelo contrário. Só me mostra que você tem realizado mais, que você tem feito mais. Eu me lembro de uma mamãe que eu acompanhei, a Humberta, ela já esteve conosco aqui fazendo live, e ela contou no final do nosso programa de mentoria, né? Laís, eu descobri que eu posso ser uma profissional realizada, que eu posso ser um excelente profissional e mesmo assim ser uma boa mãe, a mãe que eu desejo ser. Eu descobri que eu posso aprender a fazer mais, melhor e em menos tempo. Porque, gente, o nosso tempo, né, as horas do relógio, elas passam a ser muito mais preciosas para você quando você tem mais compromissos. Isso não quer dizer que você não dá conta ou que você é mais improdutiva. E sim que você precisa gerenciar melhor o seu tempo, né? Gerenciando melhor o seu tempo, você se permite, assim, perder esse tempo com coisas que antes você gastava e agora você não gasta mais, né? Antes você procrastinava, agora você sabe que você precisa estar presente para isso. Antes você se distraía com um monte de coisa que não te levava para lugar nenhum, hoje você precisa ficar atenta. Antes você não tinha nenhum tipo de rotina, hoje você precisa olhar para isso com atenção para não ficar esgotada, para não ficar sobrecarregada, para não viver uma vida atropelada, vamos dizer assim, tá? Então, falar que nós nos tornamos mais improdutivas, mais devagar, né? A mãe se torna mais devagar, se torna mais lenta, não dá conta, não consegue, não é verdade. E você não pode adotar isso para você e começar a dizer para si mesma que você não consegue, que você não dá conta. E no lugar disso, sabe, se reconhecer em tudo que você faz, em tudo que você faz. A coisa que eu mais percebo, né, um dos maiores erros que eu vejo acompanhando mães, são mães que não se reconhecem. São mães que se comparam o tempo inteiro com outras mulheres, com outras pessoas, até com quem não é mãe. Que quer, assim, como é que eu vou dizer? Uma realidade para ela que não é viável. Não é viável em qual sentido? Eu quero ter a mesma vida que eu tinha antes de ser mãe e fazer tudo que eu fazia antes, do jeito que eu fazia antes, quando não era mãe. O que é verdade a esse respeito? Você precisa aceitar o seu desafio, né? Fazer as pazes com a sua realidade. Quando eu faço as pazes com a minha realidade, eu vou começar a me perguntar, ok, sou mãe de 2 crianças pequenas. O que eu posso fazer? De que maneira eu posso me organizar para ter os resultados que eu preciso? E não ficar colocando na sua mão um chicotinho, né? Se punindo, se julgando, querendo uma vida que não te pertence mais. Não te pertence mais. E isso é maravilhoso. Por que que é maravilhoso? Porque você tem a oportunidade de criar uma nova vida incrível, maravilhosa, mesmo com os desafios que você tem, sendo uma mãe que tem uma carreira. A maternidade e o relacionamento conjugal, eu digo, né? São as maiores faculdades que a gente pode ter para a vida. E ser mãe é aquilo que muitas vezes vai te capacitar a ser até uma profissional melhor. Você tem mais capacidade de resiliência. Você entende mais sobre relações interpessoais. Você entende mais sobre os desafios de gerenciar um monte de coisas ao mesmo tempo. Você é melhor do que quem não tem. Você consegue se enxergar dessa forma? Você tem mais competências do que quem não tem. Você tem mais oportunidades ainda de desenvolver essas competências do que alguém que não tem filhos, porque você vive isso o tempo inteiro na prática. Todos os dias. O que nos falta? Nos falta a gente se reconhecer. Nos falta a gente dar um patrocínio positivo para nós mesmas, né? Validar aquilo que nós fazemos todos os dias e reconhecer isso como um superpoder. Parar de ficar assim, com aquele comportamento. A gente não fala, mas o nosso comportamento fala. De que parece que você tem que
pedir desculpas, né? Que você deve desculpas para a sociedade, para as pessoas, para o trabalho, onde quer que seja, porque você é mãe, né? Bora sair desse estado? Você não tem que pedir desculpas. Ser mãe não é aquilo que faz de você frágil, fraca, incapaz, incompetente, improdutiva, nada disso. Maternidade é aquilo que te capacita a fazer mais, melhor em menos tempo. Maternidade é o seu superpoder. Ser mãe, né, a presença dos filhos, da família, não impede a realização dos seus sonhos, mas impulsiona. Só que isso depende de você desenvolver a mentalidade certa que vai te colocar nessa direção. Uma mentalidade de alguém que é protagonista. Uma mentalidade de alguém que sabe quem é, sabe a que veio, sabe para onde está indo. Porque a mentalidade negativa de escassez, do que falta, do que não tem, do que não está dando certo, não acelera os nossos processos. Faz a gente retroceder. E tudo isso, onde estão as raízes? As raízes estão naquilo que a gente acredita, né? Aquilo que você acredita, as crenças que você carrega, elas te fortalecem, elas fortalecem os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos. A forma como você pensa está a favor do que você quer realizar ou está contra? Quero aproveitar isso que eu estou comentando, que eu lembrei aqui agora, para te dar uma dica de leitura, tá? Uma sugestão aí para você se aprofundar nesse tema, quando a gente fala sobre mente. Minha mente pode ser minha amiga ou pode ser minha inimiga, dependendo da forma como eu estou nutrindo esses pensamentos. Dependendo da forma como eu alimento essas crenças que me fortalecem ou que me levam na direção oposta. E um livro que eu sugiro para você, que gosta de se aprofundar nesses temas, é o Inteligência Positiva. O autor se chama Shizard Chamini. E ele conta isso, né? Que a gente tem uma mente que ele chama de mente sábia ou mente positiva. É aquela que está em ação quando você acredita em você, quando você está vivendo sua melhor versão, quando você é generosa, quando você é perdoadora, quando você é confiante, quando você sonha com projetos novos e acredita neles. Aquilo que desperta o melhor de nós é a nossa mente sábia. E a nossa mente sabotadora é aquela que te afasta dos seus projetos. Dentro do nosso programa de mentoria, eu faço uma sessão só para falar sobre isso, porque realmente é libertador. O momento em que você entende o que te sabota, aonde que você se sabota e por quê, né? Aonde que isso começou e como que isso está interferindo no seu dia a dia, na sua rotina. Então, está interferindo de que forma? Porque muitas vezes a gente abraça um pensamento, uma mentalidade e isso determina as nossas escolhas e o nosso futuro, tá? Então, por isso esse nosso terceiro ponto aqui, ó, a maternidade vai fazer eu ficar para trás, também é um mito, uma crença que está limitando você. E nós precisamos dar um outro significado para isso, tá? Outro ponto aqui, só depois que os filhos crescerem é que a minha vida vai ficar mais fácil. Por que eu digo que isso é um mito? Esqueci de pegar água, gente. Fica a garganta seca aqui, tá? Só depois que os filhos crescerem é que a vida vai ficar mais fácil. Por que isso não é verdade? Vá conversar com alguém que está, assim, alguns passos na sua frente, na jornada materna. Vá conversar com uma mãe de adolescente, por exemplo. Pergunta para ela se ficou mais fácil, né? Pergunta para ela como as questões, né? Como são os desafios. O que muda é porque agora você não vai ter tanto cuidado físico, vamos dizer assim, né? Amamentar, colocar comida na boca, carregar no colo, vigiar o tempo inteiro para poder não machucar, toda aquela questão que a gente tem com criança pequena. Mas você vai se preocupar com as questões emocionais, você vai se preocupar
com como ele está aprendendo a fazer escolhas, a tomar decisões, né? Como que ele se relaciona com os colegas, com os amigos, se ele influencia ou se ele é influenciado, né? E tantas outras questões, né? A autoestima, o desenvolvimento pessoal, daqui a pouco quando tomar decisões sobre o futuro. Então, o desafio, gente, não muda, né? O problema, aquilo que a gente precisa investir tempo e energia na formação dos nossos filhos, ele permanece. Só que vai vir com uma outra roupa, né? Vai vir com uma outra característica, com outras coisas que você vai ter que aprender. Então, a vida não fica mais fácil depois que os nossos filhos crescem. É só aquilo que você vai precisar enfrentar que vai ser diferente. Então, se eu começar a pensar assim, quando eles crescerem, aí eu volto a olhar para mim. Quando estiverem maiores, aí eu dou atenção para essas áreas aqui que tá me incomodando tanto, queria assim para ontem. Mas eu não posso agora, não tem jeito agora. Quer te dizer que se você decidir esperar crescer, você vai estar com outros desafios. Será que quando você estiver com esses outros desafios, você vai repetir esse mesmo padrão de pensamento? Deixa eu entrar na faculdade primeiro, né? A gente é mãe assim. Vou esperar crescer, vou esperar entrar na faculdade, vou esperar casar. Passa a vida toda, você não olhou para você, né? Você não precisa se anular para ser uma boa mãe. Você não precisa se anular para ser uma profissional realizada também. Esse é o nosso ponto aqui. O que eu preciso organizar e olhar para a minha vida, para que seja possível conciliar maternidade e carreira, para que seja possível eu ser uma mãe presente, né? Ser a mãe que eu desejo ser e também realizar os meus sonhos profissionais, tá bom? Então precisamos romper com esses mitos. O próximo aqui, com o tempo a vida vai voltando ao eixo naturalmente, porque tudo é intuitivo. Isso é um comentário que eu recebi de algumas mães, quando eu estava divulgando um curso, né? Não precisa de curso, não precisa de estudar, não precisa de nada dessas questões, porque é tudo muito intuitivo e natural pra gente. Com o tempo, a vida vai voltando ao eixo naturalmente. Enquanto não volta naturalmente, você vai ter uma atitude passiva, né? De esperar, de deixar que magicamente tudo volte ao normal, tudo volte ao modo como estava antes. Olha só, quem é que está governando, né, esse trem da sua vida? Quem é que é a mordoma? Quem exerce essa mordomia, né? Mordomia que a gente fala é você realmente conhecer o que está acontecendo, é você dirigir tudo aquilo, é você ter assim uma autoliderança, né? Você liderar a sua vida, suas escolhas, suas decisões. E se eu entrego para o acaso, você está assim entregando o controle daquilo que estava na sua mão, né? Nós não podemos controlar tudo que nos acontece. Isso é fato. A gente não pode. Tá aí pandemia para nos ensinar. Mas a gente pode controlar como que a gente reage, como que a gente se comporta quanto ao que nos acontece. E aí, nesse sentido, para quem entende que não é intuitivo, não é tão natural assim, não é tão espontâneo assim, eu vou precisar, com toda certeza, me posicionar para colocar minha vida de volta nos trilhos, para colocar as coisas no eixo. Lá em 2016, quando a Manu estava com... Não me lembro ao certo agora, mas eu estava voltando da licença maternidade. E eu comecei a ficar muito incomodada, muito desconfortável, né? Achando que a vida profissional não estava caminhando na direção que eu queria, o tempo que eu queria estar com ela, a presença que eu queria ter com ela, a mãe que eu queria ser para ela também não estava conectando com a minha vida profissional. Isso afetava meu relacionamento também, porque aí eu jogava expectativas em cima do meu marido. E tudo foi assim, desmoronando. Por fora, todo mundo achava que estava tudo bem. Agora, por dentro, vai ver como é que está o coração da gente, né? Imagine que naquele momento eu fosse pensar assim, nossa, mas com o tempo tudo vai voltar.
Que controle, que garantia você tem, né? De que tudo vai voltar naturalmente sem a sua ação. Nós precisamos nos posicionar e ser intencionais em relação àquilo que a gente deseja para a nossa vida. Se você precisa ser uma mãe mais paciente, vou esperar que naturalmente a paciência venha. Não vem. Se você desejar um relacionamento mais saudável, mais harmonioso, eu vou ficar aqui esperando que naturalmente as coisas se encaixem cada uma no seu lugar. Vida profissional. Sua vida profissional foi impactada pela maternidade. Parece que o seu trabalho já não é mais aquilo que você tinha, né? A relação que você tem com o seu trabalho não é a mesma que você tinha antes, né? O brilho nos olhos, a vontade não é mais a mesma e você está com sonhos e projetos novos. Vou esperar que as coisas se encaixem aqui naturalmente, depois eu vejo o que eu faço. Você vai chegar lá na frente, não vai saber o que você faz. Então, nós podemos sim olhar para a nossa vida, só que você precisa se importar com isso. Você precisa se incomodar com isso. Você precisa ter uma indignação, vamos dizer assim, uma indignação santa, uma revolta santa que faça você sair do lugar, minha amiga. Que faça você se levantar daí, sabe? Para realizar os projetos que você tem, ser a mãe que você deseja sem abrir mão dos seus sonhos profissionais. Laís, dá para fazer? Tem como fazer? Tem como fazer. Do nosso jeito, no nosso ritmo, com a nossa cara, sem ficar se comparando com outras mulheres, com outras pessoas. Você se permitir sonhar com uma vida incrível para você e para sua família e acreditar que essa vida incrível é possível, nos seus termos. E nos meus termos, um alinhamento em casa. Né? Nos meus termos, é eu saber o que é importante para mim. Nos meus termos, é eu não ficar agindo passivamente e esperando que as coisas se encaixem naturalmente. Né? Olha só, qual que é a chance? Tudo eu ando trazendo para alfabetização, porque é a minha realidade nesse momento. Né? A Manu está sendo alfabetizada e a gente tem aqui comprei para ela um alfabeto móvel, que é uma espécie de caderninho com várias letrinhas picotadas, né? Um caderninho espiral cheio de letrinhas do alfabeto. E quando a gente quer formar uma palavra, a gente vai lá, tira uma letrinha, tira outra letrinha e vai ali formando as palavrinhas, vai formando as frases. Qual é a chance, pegando essa figura aqui que eu trouxe para você do alfabeto, qual é a chance de eu sentar com a Manuela, tirar algumas letras ali, e jogar essas letras ao ar, igual o sorteio de carta de antigamente, né? Jogar essas letras ao ar e elas caírem ali em cima da mesa e formar uma palavra. Conta pra mim, qual que é a chance, né, de formar alguma coisa coerente? 1 em 1 milhão, sei lá, não tem aqui estatística. Mas eu quero contar pra você que esperar que tudo se rearranje sozinho, naturalmente, não é natural. Gente, o natural é o caos. O caos é natural, né? O caos é espontâneo. O que é o caos para a figura que nós estamos trazendo aqui? Aquelas letras embaralhadas, bagunçadas, nada formando coisa nenhuma, isso é o caos. Naturalmente, sem ação, sem intenção, sem a inteligência da minha filha ali, conectando o A com o B, o C com o D, nada vai ser formado. A nossa vida é do mesmo jeito. É da mesma forma. Né? Esperar que naturalmente tudo volte ao lugar é você entregar o governo, o controle, a liderança, a gestão da sua vida para o caos. Faz sentido? Aquilo que eu não procuro melhorar intencionalmente vai piorar espontaneamente. Então, essa questão que nós estamos colocando aqui, com o tempo a minha vida vai voltar ao eixo sozinha, isso não é verdade. Não é verdade. Você vai ter que começar a sentar, olhar, revisar você mesmo e se perguntar o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida, o que eu quero para minha casa, para minha família, para minha maternidade, para minha carreira, diante desse novo papel, desse novo olhar para o mundo que é a maternidade. Ao invés de esperar que tudo se encaixe naturalmente, tá bom? Não é assim. O natural é o caos.
O natural é as coisas, né, se desorganizarem. Por quê? Aquilo que eu não cuidar, né, intencionalmente vai piorar espontaneamente. Tá aqui minha amiga que acabou de entrar na live, a Aline Barcelos. Falei de você ontem na live, viu? Uma mamãe trouxe uma pergunta e eu falei de você. A Aline tá aqui comentando, né? A gente precisa retomar o controle da nossa vida. E lembrando o que eu falei aqui, você não tem controle sobre tudo que te acontece, mas tem uma série de coisas que você pode controlar sim. A forma como você reage, a forma como você se comporta, aquilo que você pode se transformar, as mudanças que você pode fazer em você, isso não pode ser negligenciado, né? Oi, Carol! Carol tá aqui com a gente. Carol, aluna lá do Mamãe Produtiva. Olha só, Carol. Aquilo que eu não cuidar intencionalmente vai piorar espontaneamente. E por que eu comentei da minha amiga Aline Barcelos que tá aqui? Porque ela trabalha com mães também, né? Quem tiver precisando aí, ó, de paciência, pode seguir lá o perfil dela. E lá no trabalho dela, ela fala sobre o jardim das emoções, né? Eu me lembrei disso agora justamente por causa dessa frase que nós estamos levantando aqui. Imagine aí um jardim. Imagine uma plantinha que você precisa cuidar. Imagine essa questão de você nutrir uma plantinha, de você cuidar de uma plantinha. Aqui em casa a gente também tá brincando sobre isso, falando sobre isso esses dias, porque a Manu tá com aula de ciências na escola e plantando o pezinho dela de feijão lá, o copinho com algodão, aquela experiência tradicional que a gente conhece. Gente, é tão simples, a vida é simples, a gente que complica, sabe? O que eu quero dizer com ser simples? Se eu não cuidar, se eu não nutrir, se eu não colocar ali a água, a terra, a luz nessa plantinha, nesse jardim, o que vai acontecer? Naturalmente vai ficar um jardim lindo e florido? Naturalmente o feijãozinho lá da Manuela que ela tá fazendo a experiência na escola, ele vai crescer sozinho? Não vai. Não é natural. Natural é o caos. Tá? Então, seja intencional com aquilo que você quer ver acontecer na sua vida, tá bom? Seja intencional, se posicione sobre as coisas que estão no seu controle. Então, esse mito entre maternidade e carreira, de com o tempo, tá difícil agora, mas com o tempo tudo vai ficar bem, tudo vai se rearranjar. Você tem um sabotador, você que diz isso, você tem um sabotador chamado esquivo. Um padrão de pensamento onde você se esquiva de tudo que é importante você fazer. Aí você coloca na frente uma justificativa muito linda, muito bela, super positiva e você, na verdade, está sentando na poltrona, né, o espetáculo da sua vida, você está sentada lá na poltrona, lá na plateia, assistindo e esperando o caos. É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Então, não se esquive daquilo que foi colocado nas suas mãos, tá bom? Porque se você fizer isso, outras coisas vão tomar o controle e você pode não gostar. Sexto e penúltimo mito que a gente vai falar aqui, né? Na verdade, a gente já comentou ele enquanto eu fui falando dos outros, que dar conta dos nossos papéis é intuitivo. Dar conta dos nossos papéis é algo que a gente aprende com a vida. Toda mulher consegue, né? Basta você deixar fluir. Não. Nossa geração, nosso momento, essa vida, nem moderna, é pós-moderna que a gente vive, vai exigir de mim e de você que a gente estude, sabe? Que a gente se dedique, que a gente procure crescer, que a gente procure evoluir. Porque você já entendeu que o natural é tudo se desordenar. E se eu entendi que o natural é tudo se desordenar, eu preciso cuidar, né? Eu preciso agir, eu preciso me posicionar. Então, dar conta não é intuitivo. Eu vou precisar me aplicar, eu vou precisar me dedicar, eu vou precisar aprender, né? Eu vou precisar descobrir os ajustes que precisam ser feitos na minha vida, na minha carreira, no meu casamento, na criação dos meus filhos.
Vá ficar de braço cruzado em relação à educação de filhos, por exemplo. Vá ficar de braço cruzado achando que é intuitivo em relação à sua vida afetiva, à sua carreira, os projetos que você tem. Então, não é intuitivo, tá bom? E o próximo ponto aqui, esse é o polêmico, quero ser bastante zelosa em relação a ele para não ser mal interpretada. Mas o que eu vou trazer aqui mudou o meu jogo pessoal e o jogo das minhas alunas. E pode mudar o seu também. Então, por isso eu vou falar, mesmo correndo o risco de ser mal interpretada. Tá bom? Topa pensar de um jeito talvez diferente do que você já ouviu? Comenta aqui pra mim se você topa, porque eu vou te contar o último mito de hoje. O último mito entre maternidade e carreira que nós precisamos superar. Conta aqui pra mim, escreve pra mim. Quero saber. Para eu entender se eu posso contar esse último mito para vocês, tá? Enquanto isso, eu quero já caminhar para a gente fechar a nossa ideia, né? Por que você deve conhecer esses mitos? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque na nossa rotina, gente, a gente entra num piloto automático e nós não paramos para olhar o que de fato está acontecendo. E se você ficar dentro desse piloto automático, dessa corrida de rato, dessa correria que não deixa você fazer pausas, que não deixa você olhar para você mesma nunca, que não deixa você entender o que está acontecendo, você vai ser vítima desses conceitos. Você vai ser vítima de mentiras que têm cara de verdade. Você vai ser vítima de mitos que parecem assim, ó, é assim mesmo, é natural, é intuitivo. E quando a gente abraça isso, adota isso pra gente, aquilo não tem mais cara de mentira. Tem cara de verdade, né? E se tem cara de verdade, eu não vou fazer nada a respeito. Eu não vou questionar. Para dar o significado correto, que faz sentido para mim. Eu não vou aproveitar as oportunidades, né? O momento que eu tenho de ser tudo que eu fui chamada para ser. Por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui. A primeira infância dos nossos filhos e esse desafio do conciliar é a semente que a gente precisa para você se tornar alguém melhor em todos os seus papéis. Na maternidade, na família e na carreira. Se você não aproveitar esse tempo agora, ele não volta. E para o próximo teste, para o próximo nível, você vai estar ainda mais despreparada. Faz sentido? Se eu não aprendi e eu vou para o próximo nível, eu vou para a próxima etapa, sem entender aquilo que era necessário, sem desenvolver aquilo que era necessário, vai estar muito mais difícil, muito mais complicado. Tá bom? A Bárbara está aqui comentando, quero saber. A Karen também, quero saber qual é o último mito. E a Eliane também. Então, vou contar. Vou contar para vocês, tá? Qual é esse último mito? O mito que diz assim, que você não precisa ser perfeita. Laís, como assim? Não preciso ser perfeita é um mito? Não deveria ser o contrário, né? Não é o mito de que eu preciso ser perfeita? Não. O mito que eu quero te dizer é o contrário do que dizem por aí. Não preciso ser perfeita. Olha só. Entenda a diferença entre aperfeiçoamento e perfeccionismo. Quero que você tenha isso muito forte no seu coração para entender o que eu vou te dizer. Como que eu quero ser uma mãe melhor? Como eu quero crescer? Como eu quero evoluir? Como eu quero me destacar profissionalmente? Fazer o que eu amo? Ser bem-sucedida nisso? Criar, construir um relacionamento harmonioso, uma família bem estruturada, saudável para a formação dos meus filhos? E eu não quero ser perfeita. O ser perfeito que nós estamos comentando aqui, gente, fala de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é você estar hoje no nível X e você melhora um pouquinho e amanhã você é X mais 1. Depois de amanhã você melhora mais um pouquinho e você passa a ser X mais 2. Você está se aperfeiçoando.
Você está num caminho de excelência. E no meio desse caminho de excelência, de se aperfeiçoar, de procurar ser melhor a cada dia, você está errando. Você está falhando. E eu quero te contar que errar e falhar como mãe, como esposa, como profissional, é oportunidade também da gente melhorar e da gente crescer. Olha de novo para a vida natural. Olha para os seus filhos. O Theo, meu mais novinho, tem 3 anos. Ele não sabe pronunciar a letra R da palavra, por exemplo, caro, barata, né, cruz. Ele não pronuncia essa letra R. Mas ele tá ali todo dia. Mãe, acabei de ver uma baiata. Né? Eu não olho pro Theo e fico ali tentando corrigir ele e falo assim, filho, você está falando errado. Né? Você precisa falar do jeito certo. Não é baiata, é barata. Ele está desenvolvendo a fala dele. E na próxima etapa ele vai aprender a pronunciar esse R. Né? O ponto é que nós, no nível que nós estamos, a gente quer uma perfeição, que a gente chama de perfeição, mas na verdade é um perfeccionismo inadequado. Se eu quero conciliar maternidade e carreira, se eu quero ser bem-sucedida, me aperfeiçoar, entender qual é o padrão de excelência que eu quero buscar para mim, aonde que eu quero chegar e definir isso com clareza, vai ser o meu caminho de perfeição. E um caminho de perfeição não é um caminho sem erros, sem falhas, porque a gente só torna algo perfeito, algo excelente, ajustando, descobrindo o que precisa ser melhorado, errando, falhando, vendo as coisas não funcionarem do jeito que eu queria. Ok, nossa, não deu certo. O que eu preciso melhorar para aperfeiçoar? Então, quando a gente fala assim, nossa, eu não preciso ser perfeita, no meu mundo aqui, e das mamães também que eu acompanho, é como se a gente estivesse dizendo assim, ó, eu não preciso evoluir. Eu não preciso crescer. O que nós temos realmente que tirar do nosso caminho? É o controle e o perfeccionismo. Quando você quer dominar o cosmos. Quando você não se permite falhar. Quando você não se permite aprender. Quando você não se permite errar e ver nisso o que precisa ser ajustado. Isso é controle, perfeccionismo que gera em você ansiedade, que gera em você frustração, que gera em você uma autoimagem inadequada e que não te favorece na direção do que você quer alcançar. Faz sentido? Por que eu falei sobre esse cuidado para não ser mal interpretada? Para ninguém entender assim, nossa, a Laís disse que eu tenho que ser uma mãe perfeita. Tá? Eu estou dizendo para você que você não deve ser uma escrava do perfeccionismo. Estou dizendo para você que você não deve deixar a necessidade de controle de tudo tirar você do eixo. Mas procurar ser alguém melhor a cada dia, procurar sim se aperfeiçoar, usar o erro como caminho para a perfeição, isso nós devemos. Um tijolinho a cada dia. Né? Por isso que eu continuo falando com o Theo. Filho, não é baiata, é barata, mas não exijo dele. Né? Estou apenas mostrando para ele. No momento certo, né? Quando a fala dele estiver pronta, ele vai conseguir isso. Nesse caminho eu continuo mostrando. Isso faz sentido para você, gente? Porque do contrário, a gente pode cair em uma outra cilada e falar assim, não é assim mesmo. E voltar para o mito anterior, né? Com o tempo as coisas se arranjam. Quem sabe com o tempo eu aprenda a ter paciência? Quem sabe naturalmente eu aprenda a ter paciência? Quem sabe naturalmente eu aprenda a gerenciar o meu tempo? Naturalmente, do dia para a noite. Quem sabe naturalmente eu consiga cuidar melhor do meu casamento naturalmente. Tá?
Então, ser intencional também tem a ver com aperfeiçoamento. E sim, eu tenho aqui um lugar que é a excelência que eu desejo alcançar. Nos meus termos, do meu jeito, no meu ritmo, é isso que eu e a minha família desenhamos para nós. E nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia, tá bom? Para você acertar, para você melhorar. Se perdoar também faz parte desse processo. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim, ó, para mães, né? Aprenda a exigir de você o máximo possível naquilo que está no seu controle. E se perdoe por aquilo que não está. Isso também me lembra sobre esse caminho de aperfeiçoamento, sobre esse caminho de nós buscarmos sim a excelência. Ser uma excelente mãe. Não é isso que você quer? Ser uma excelente mãe? Ser uma excelente profissional? Né? Ter uma excelente família? Será que a gente pode ter esse caminho de excelência mesmo com um monte de coisas tortas? Será que a gente pode ver o perfeito naquilo que, nossa, mas parece que é imperfeito? Talvez só parece. Na verdade, você está em um caminho de excelência. Isso para mim, gente, é libertador. O dia que eu entendi isso, eu falei, tá bom, não vou abrir mão, não vou deixar de perseguir nada que é importante para mim, achando que eu não dou conta, que eu não consigo, porque eu não preciso ser perfeita, porque eu não tenho que dar conta de tudo. Ao mesmo tempo, defino para mim, o que é essa excelência? O que é ser uma mãe excelente? O que é ser uma excelente profissional? O que é dar conta para mim, do meu jeito, no meu ritmo, para a minha realidade? O que é? Quais são as minhas expectativas alinhadas em casa com os meus valores e os meus princípios? Eu tive 3 alunas, que eu me recordo agora, que viveram isso assim na pele, sabe? Que todos já estiveram aqui. A Bruna, a Humberta e a Thalita também, né? Passaram por essa experiência de entender, nos termos delas, o que era esse caminho. Uma delas dizia assim, quando eu vejo uma mãe que trabalha eu vejo uma mãe que cuida dos filhos integralmente, eu penso sobre aquela mãe dizendo assim, meu Deus, que desperdício de vida. E ela estava na mesma situação, né? Sentindo que estava desperdiçando a vida. Mas em relação a quê? Em relação a quem? Que você, mãe integral, sente que você está desperdiçando sua vida porque você está cuidando dos seus filhos. Que padrão é esse? Que régua é essa que você adotou? Às vezes a gente pega assim, ó, o mapinha dos outros e quer incluir no nosso mapa de vida. Para poder entender se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Só que fazer dessa forma é o jeito errado. Por quê? Se você não se perguntou, não se revisou, não sabe o que é relevante para você, como que você vai ficar se comparando? Como você vai ficar se comparando? Uma outra aluna estava crescendo profissionalmente, engravidou, depois se sentiu completamente perdida na hora de voltar da licença maternidade, porque entrou debaixo de uma pressão, né? Por resultado que não tinha mais nenhuma relação com a mãe que ela queria ser. Laís, o que eu faço? Vou abandonar meu trabalho? Você ama seu trabalho no formato que ele está? Eu gosto do meu trabalho. Falei, ok, o que precisa ser ajustado então para que você seja a mãe que você quer ser sem deixar esse trabalho que você ama? Então eu preciso me desconectar das pessoas, né, que estão desalinhadas comigo. Como é que você vai se desconectar? É uma sociedade que vai precisar ser rompida? É um departamento que você vai precisar conversar, alinhar aí essa comunicação no seu trabalho, mudar de departamento, mudar de área, criar uma outra carreira? Gente, tem muitas possibilidades. Cada uma de nós vai saber qual é o nosso desafio, né? Mas nada vai fazer sentido se você não souber responder para você, não tiver clareza para si mesma sobre aonde você quer chegar e o que você quer realizar. Uma outra aluna nossa também, que é a Thalita, comentou numa live aqui conosco, né? Laís, a minha aspiração é porque eu queria fazer doutorado
e queria ser muito bem sucedida na área acadêmica, e eu também queria ser mãe do segundo. E no universo profissional que eu vivia, ter outro filho para quê? Se você for ter filho, você vai enterrar o seu projeto de doutorado, né? E ela naquela angústia. Tive uma outra aluna que passou pela mesma experiência, só que os sonhos dela estavam relacionados a um cargo em um concurso específico, concurso público que ela queria ser aprovada. Já era muito bem sucedida, servidora pública, muito bem posicionada no que ela fazia, mas ela tinha outros projetos, né? Queria passar em um outro cargo e se perguntava: será que se eu me tornar mãe, eu não posso mais querer ser juíza? Será que não posso? Se você disser para si mesmo que você não pode, é isso que você vai ter. Agora, se você duvidar, se você decidir apostar no sonho que você tem, você vai se perguntar: de que maneira que eu posso? E vai começar a se questionar. Você quer mesmo fazer doutorado? Você quer mesmo ser juíza? Você quer mesmo abrir esse negócio? Você quer mesmo mudar de carreira? Por que você quer? Para que você quer? Você quer mesmo continuar exercendo a maternidade integralmente? Ou você quer retomar o seu trabalho? Não tem certo, não tem errado, tem adequado. Tem o que é importante para você. Só que a gente fica assim: ai, não sei, e não vai procurar ajuda. Não vai investir na gente mesma. Não vai se ouvir. E é por isso que você não sai do lugar. E como que a gente pode fazer? Qual é o passo que você precisa dar? Por onde desembaralhar aí esse novelo? Nós falamos 6 mitos aqui. Identifique quais desses 6 que mais apertam você, que mais incomodam você. Tem algum deles que você adotou? Eu vou repetir aqui quais são. Quem chegou depois pode retomar a live lá no início, né? Quais são aí esses 6 mitos? Vou ter que abdicar da minha vida e me anular completamente. Não tem como ser uma mãe presente e uma profissional realizada. 2. O 3. A maternidade vai me fazer ficar para trás. 4. Só depois que os meus filhos crescerem é que as coisas ficarão mais fáceis para mim. 5. Com o tempo, tudo vai voltar ao eixo natural. 6. Dar conta é intuitivo. E 7, na verdade 7, né? Eu falei que eram 6, mas são 7. Você não precisa ser perfeita. Não preciso ser perfeita. Desses 7 mitos que representam aí crenças que nós vamos adotando e que nos limitam, quais deles você abraçou? Quais têm te afetado? Sabe? Quais que estão mais presentes e como que essa forma de crer está influenciando a sua maternidade, os seus sonhos profissionais, os projetos que você tem, as coisas que você engavetou. Como que isso está influenciando essas 2 áreas da sua vida? E você começar a questionar a verdade a esse respeito. O que é verdadeiro? O que é seu realmente? O que você pegou de outra pessoa, de expectativas dos outros sobre você, de cobranças sobre você? Será que não existe ninguém, né, em toda a face da Terra que esteja superando isso que para você é uma crença muito forte? Será que em toda a face da Terra não tem alguém que esteja tendo os resultados que você deseja, sendo mãe? Né? Então, avalia o que mais te incomoda. Quais são os mitos que fazem mais parte de você, que estão mais presentes na sua vida. Questione para saber o quanto eles são verdadeiros ou não, de onde eles vêm, se são seus mesmo ou não. Encontre alguém que possa te inspirar, que esteja já realizando aquilo que você tem desejado realizar. E olhe para essa pessoa para você modelar essa pessoa. O que é modelar? É eu ver o que outra pessoa está realizando. E ao invés de eu me comparar com ela e dizer assim, nossa, como será que ela consegue e por que eu não? É você entender como ela funciona, como ela age, como ela se comporta e o que pode ser adaptado para a sua realidade. O que você precisa aprender com isso, decidindo investir em você.
tá? É isso que nós fazemos dentro dos nossos programas de mentoria, ajudando mães a compreenderem o que elas querem para a vida delas, né? Que objetivos que elas têm frente à maternidade, carreira e relacionamento. Que passo a passo que pode ser estabelecido, que funcione para você. Como que você pode desenvolver a sua capacidade de ter consistência para começar aquilo que é importante e não abandonar no caminho. E para que isso gere resultado na sua vida, tá? Então eu te deixei aqui algumas coisas para você pensar, basicamente entendendo que mitos que estão me incomodando, que mitos que estão mais presentes na minha vida e como que eles estão me influenciando. Com isso, eu quero finalizar aqui a nossa live e dar um último recado para você. Que recado é esse? Esse conteúdo que a gente acabou de compartilhar e todos os demais dessa semana fazem parte da nossa programação de aquecimento para o workshop Mães que Dão Conta, que é um evento gratuito que vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de março e não vai ser aberto aqui como as nossas aulas acontecem todos os dias. Você vai precisar se inscrever, se cadastrar para participar desse evento comigo. Ele é online, é gratuito e o que você vai aprender? Nós vamos falar sobre quais são as chaves que eu preciso aprender, que eu preciso virar, né? Você que é mãe e que deseja conciliar aí os seus papéis. Eu vou te mostrar dentro dessas 4 aulas como você pode se desenvolver, o que você precisa aprender para se tornar alguém, para se tornar uma mulher bem-sucedida na sua família e na sua carreira, sem precisar abrir mão de nada que seja importante, sem deixar nada que seja relevante para você para trás, tá bom? As inscrições já estão abertas, você pode ir até o link da bio no Instagram ou nos posts que a gente está distribuindo aí e garantir a sua vaga no nosso workshop. Nós voltamos com a nossa programação semana que vem. Vai ter novidade, tá? Vai ter novidade na nossa programação. Em breve eu conto pra você que novidades vão ser essas. E quero te dizer que se você tá gostando, isso é só o começo. É só a pontinha aí de tudo que a gente vai realizar juntas lá no workshop Mães que Dão Conta. Então, tô te esperando do outro lado, para que você possa revisar, redefinir sua vida e continuar aí sonhando e realizando grandes coisas com todo esse poder que você tem, que é o poder de ser mãe, tá bom? Beijo no seu coração e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!